Brinque com a criança antes de deixar ela sozinha. Talvez o mais importante de todo esse processo de você ensinar o seu filho ou a sua filha a brincar sozinha é você mostrar a ela que você se importa com o momento dela de brincar. Não é porque você está deixando ela sozinha que significa que você não se importa com esse momento. E mostrar isso para ela é muito importante. Então, a primeira dica é: deixe a sua criança brincar sozinha, sim, claro, mas inicie a brincadeira junto com ela. Prepare um cantinho para a atividade. Também é importante a criança se sentir num ambiente de brincar. Ah, Damaris, eu preciso montar um lugar no quarto do meu filho para isso, todo equipado. Não necessariamente. Às vezes você vai deixar a criança brincar com um papel pardo, com uma cartolina, e é importante você colocar isso no cantinho, colocar um pote de cera, de tinta, ou seja lá o que você vai usar, e aí você preparar aquilo antes de mostrar para a criança. Pode até gerar uma expectativa. Vou fazer uma surpresa para você. Espera aí um pouquinho e tudo mais, e aí você vai ver o quanto ela vai ficar feliz quando ela chegar e ver assim: uau, isso aqui é pra mim, é pra brincar. Posso fazer um cantinho no quarto da criança para esse momento? Sim, também, super legal. Isso acaba incentivando a criança ao ato espontâneo de brincar sozinho. Essa dica é importante, mas você tem que ter atenção. A dica é: elogie a atividade que a criança fez enquanto ela brincava sozinha. Não significa você ficar elogiando a criança enquanto ela tá brincando. E toda hora você fica lá: muito bem, tá brincando sozinha. Ai, filha, que legal, não sei o que. Não é isso. Até porque isso pode causar constrangimento. E a criança fica assim, ela tá fazendo uma coisa diferente, né, do habitual. E aí ela pode ficar assim: não quero mais isso, tá dando uma atenção a isso além do que eu esperava. Então não é você ficar elogiando enquanto a criança brinca. É você elogiar o que ela estava fazendo enquanto ela estava sozinha. Então, assim, depois: nossa, filho, que legal esse desenho que você fez. Não precisa destacar que ele estava fazendo sozinho, né? Mas você elogiar esse momento, talvez se ele criou uma casinha com Lego, que fantástica essa casa que você criou, muito legal, me explica como que é, né? Então é você ficar atento, é fazer o elogio, mas na hora certa. Aumente o tempo da brincadeira aos poucos. Não deixa já de cara seu filho brincando sozinho, porque pode ser, assim, cada criança é de um jeito. Pode ser que seu filho já de cara super gostou da ideia de brincar sozinho. Mas tem criança que não vai gostar daquilo, ela toda hora tem alguém perto dela, brincando junto com ela, e do nada não ter ninguém pode ser um pouco incômodo. Então vai aumentando esse tempo aos poucos. Dependendo da idade do seu filho, deixa uns 5 minutinhos, e aí na próxima brincadeira em que ele for brincar sozinho, já deixa um pouquinho mais, uns 10 minutos. Na outra brincadeira, 15 minutinhos. E aí você vai vendo também até onde o seu filho aceita brincar sozinho. E aí vai determinar o tempo que você vai ter, né, dessa atividade. Essa dica é talvez a mais importante. Sozinho não é abandonado. Vou repetir. Sozinho não é abandonado, tá? É claro que a gente está pensando em ideias para deixar o seu filho brincar sozinho enquanto você tem tempo, mas isso não significa deixar o seu filho sem supervisão, né? E até mesmo sem atenção. Seu filho, sua filha vai precisar do seu olhar, do seu momento. Às vezes é uma brincadeira que ele pode brincar sozinho, mas que demanda ali uma certa supervisão. Então coloque ele para brincar sozinho, talvez num lugar onde você possa ver. E também essa questão de brincar sozinho, vale a pena o seu filho ver que enquanto ele está brincando, você está lendo um livro. E tá tudo bem. Seu filho olhar e falar assim: ela não tá aqui comigo, ela tá fazendo uma outra atividade e eu consigo fazer o que eu estou fazendo sozinho. Então isso é importante para o seu filho amadurecer a ideia, né, de que brincar sozinho não é ruim. A minha mãe pode fazer uma outra atividade sem eu ter que ficar atrapalhando ela, e eu fazer uma outra atividade simultaneamente. Então, assim, tem várias coisinhas que ajudam você a estar por perto. Crianças maiores talvez não necessite exatamente da presença, né, dos pais. Mas vamos supor, seu filho está brincando no quarto. Você vir de vez em quando, dá uma olhada, vai na janela do quarto, olha como que não quer nada, só para o seu filho entender: eu tô brincando aqui, mas a minha mãe também tá por perto. Ok? Outra coisa que ajuda muito é você oferecer itens para a criança que não demandem a sua ajuda. Porque, vamos lá, qual é o objetivo?
O objetivo é deixar o meu filho brincar sozinho. E aí você dá alguma coisa pro seu filho que ele não domina. Exemplo, o meu filho ainda não sabe rosquear coisas. E aí você dá um pote para ele de rosca. Não adianta, seu filho não vai brincar sozinho, né? Ou então, eu vou dar um quebra-cabeça. Quando, na verdade, o seu filho ainda não tem idade suficiente para montar um quebra-cabeça. Não idade suficiente, às vezes ele não se interessa por aquilo. E quebra-cabeça é uma atividade que ele vai querer a sua atenção, ele vai querer a sua ajuda. Então, você conhece seu filho, sua filha melhor do que qualquer pessoa. Então, você sabe aquilo que vai demandar uma dependência. Então, pense em coisas que o seu filho possa utilizar sozinho, né? Para que ele não precise de você. Essa pode ser difícil em alguns momentos, né? Dependendo do local que você tem disponível para esse momento de brincadeira. Mas ela é muito eficaz. Deixe a criança longe da TV e do celular. Do celular é mais fácil, que é só a gente retirar, né? Mas a TV, dependendo do espaço que você tem na sua casa, é o único lugar, né, que você vai ter de espaço suficiente para a criança brincar sozinha. Então, o que você vai fazer? Você vai desligar a TV, tá? Por quê? A criança vai precisar entender de que o que ela tá fazendo ali, aquela interação com aquela brincadeira, é legal para ela e ela não precisa de outra coisa para distrair, né? Para distrair ela. Então, se a TV estiver ligada, o celular estiver por perto, ela vai se distrair. E aí talvez ela pode até ficar menos tempo do que ela poderia ficar se a TV tivesse desligada ou o celular não estivesse por perto. Substitua brinquedos tecnológicos por brinquedos estáticos. Ué, como assim? Porque a gente tende, hoje com o celular, a gente tende a pensar que se eu entregar alguma coisa para a criança, né, tecnológica, que ela aperta e toca uma música, que ela aperta e faz um movimento, que ela aperta e aparece um vídeo, ela prende a atenção. Prende, mas não estimula a criatividade. E aí um dos fatores que são mais importantes e na verdade, como é a palavra que eu esqueci? Mais legais, né? O que é interessante dessa coisa de brincar sozinho é que você vai estimular a criatividade do seu filho e da sua filha. E aí, se eu aperto um botão, toco uma música, o que eu tenho que fazer mais? Nada. Você tá tocando a música? O que eu vou fazer? Né? Eu aperto um botão, o brinquedo já se mexe. Como que a criança vai ser criativa a ponto de inventar uma história? Pode até ser que ela invente, mas ela vai inventar menos do que ela inventaria, né? Do que ela teria ali como senso de criatividade se aquele brinquedo fosse estático. O brinquedo estático, ele não faz nada. Então a criança precisa parar e criar. Então faça essa troca de brinquedos que você vai ver que a criatividade do seu filho vai aumentar bastante. Essa dica é para mamães como eu. Eu sou muito ursa, eu sou muito leoa, eu tenho dificuldade, tá? Então essa dica é pra você e pra mim. Permita que o seu filho desenvolva autonomia. Por exemplo, eu tenho o Pedro ainda é um bebezinho, e às vezes ele resmunga, ele faz, e eu já acho, que é meu colo. Quer ficar comigo, vou pegar, quando na verdade, às vezes ele tá brincando. Às vezes ele tá com um mobile, às vezes ele tá olhando pro nada, às vezes ele tá brincando com a mão, às vezes ele tá chupando o dedo, descobrindo a boquinha, descobrindo que ele pode ficar sozinho. E o Pedro vai fazer 4 meses. Ele já consegue entender, consegue entender não, né? Porque ele é muito novinho. Mas eu já posso desenvolver nele o hábito de estar sozinho sem ser um problema. Não, mas você tá falando isso porque você não passou ainda pela fase do apego. Quando seu filho chegar lá nos 9 meses, você vai ver o que é bom pra, né? O que é bom pra tosse. Eu sei que a criança passa por esse momento, mas pensa comigo. Se eu permitir que ele fique sozinho agora, sem gerar nenhum trauma nele, não deixar ele chorando e tal, assim, né, vamos combinar que eu tô um passo aí à frente de quando ele passar por essa fase do apego, que eu sei que ele vai passar, né? Então, permita que ele fique sozinho. Porque às vezes a gente fica assim, a criança brinca sozinha, aí a gente fica assim, filho, tô aqui, hein? Se precisar, tô aqui. Não precisa, gente. Deixa seu filho, deixa ele brincar. Deixa sua filha, né? Deixa aí, até porque uma hora vai. E você precisa, além de você precisar disso, o seu filho também precisa disso. Então, quando você estiver ali coçando pra, né? Você não tá ali só, você sabe que você não tá ali só pra supervisionar.
Você tá ali porque você quer que... Ah, eu queria que ele precisasse de mim nesse momento. Então, é uma coisa que você vai se ajudar a deixar o seu filho, né? E vai ajudar ele a caminhar, né, com as próprias pernas. Bom, com isso, eu espero que você assimile todas essas ideias, todas essas informações e entenda que a partir daqui, né, vou mostrar as brincadeiras para você, mas a partir daqui, o que vai acontecer é um processo, tá? Não é de uma hora para outra, não é mágica, é uma coisa que você vai ensinar o seu filho, assim como você já ensinou tantas outras coisas, você vai ensinar ele a brincar sozinho. Já volto com as brincadeiras.